galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo da série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal sobre clássicos da literatura brasileira. E hoje é a vez de Angústia, do Graciliano Ramos, lançado lá em 1936, lá na época do modernismo. Então a gente tem que ressaltar que esse livro foi escrito na Era Vargas, e eu tô falando isso porque em alguns momentos desse livro ele vai falar, né, sobre a Revolução de 30 e tudo mais. E esse livro é ambientado lá em Maceió e vai ser narrado completamente em primeira pessoa. Então a gente vai ter todo um monólogo interno, a gente vai estar na mente desse protagonista, a gente vai ver que o nosso protagonista é um cara bonzinho, que ele fala as verdades mesmo, tudo que ele passa na cabeça dele a gente vai estar habituado, todos os momentos de egoísmo e tudo mais. Só uma ressalva que eu tenho que fazer, porque quando eu li o livro, ninguém tinha me avisado que esse livro é um livro cíclico. Ou seja, quando eu li os 2 primeiros capítulos, eu não entendi nada, porque é um monte de informação jogada que eu tava boiando total na história. Aí eu fui, né, dar uma pesquisada pra entender o que acontece, que quando você chega no final, o final meio que fica em aberto. Então o que a gente tem que fazer? Quando termina, a gente tem que reler os 2 primeiros capítulos, porque aí sim vai fazer sentido na nossa história. Então é um livro bem tranquilo, eu acho que foi o livro mais difícil do Graciliano Ramos pra mim. Eu já li Vidas Secas e São Bernardo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E dentre os 3, esse foi o mais difícil, mas ele é um livro incrível, é um livro, sabe, monólogo mesmo. Você esteja preparado pra, cara, você ser bombardeado de informações. Então vai contar a história do Luiz da Silva. A gente vai ser apresentado em vários pedaços da vida dele, que ele vai contando pra gente lá na sua infância, que ele morava com o pai e com o avô. A mãe dele morreu quando ele era bem pequeno, e eles tinham uma vida confortável, eles moravam lá na fazenda e tudo mais, e até o momento que o pai dele morre. E quando o pai dele morre, ele vê que a situação não era tão boa e tão confortável assim. Então assim, quando o pai morre, no dia seguinte, sabe, entra pessoa dentro da casa pegando os móveis, pegando tudo, esse menino fica completamente perdido no mundo e desamparado. O que acontece? Ele passa a infância dele praticamente inteira morando de casa em casa, de favor em favor, chegando até passar fome, pedir esmola, dormir na praça e tudo mais. E então a gente vai ver que ele decide dar um basta nessa vida de miséria, né, de mediocridade, né, de miséria, e ele decide ir para a cidade grande tentar a vida, até que o momento que ele consegue fazer um concurso público, ele passa. Então ele vai trabalhar dentro de um jornal. Então ele vai trabalhar nesse jornal, que ele é pro estado e tudo mais. Então a gente vai ver que ele é um editor, ele revisa, né, ele revisa os textos das pessoas, e o sonho da vida dele é ser um grande escritor reconhecido. Ele fala muito, né, desses romances de moça que fazem tanto sucesso e são tão publicados, porque ele acha isso completamente um lixo, esses livros, e que ele escreveria uma coisa muito melhor, com certeza. Até um momento, tipo assim, ele fala, né, que, pô, se eles conseguiram publicar essa porcaria, imagine o meu vai ter muito sucesso, vai ser incrível. Então a gente pode até interpretar que esse livro que a gente tá lendo, que ele teria escrito. E tudo mais, né? Ele tá lá no trabalhinho dele, tendo uma vida de direito e tudo mais. Então ele junta tudo, os gastos dele são bem contados, ele tem uma certa poupança que ele junta e tudo mais. Ele já é um cara de 35 anos. E ele se apaixona por uma moça, que é uma adolescente ali, uma vizinha dele. E ela é uma menina assim, bem, sabe, fútil, bem avoada. Ela é uma menina bem novinha e ela só quer saber de maquiagem, ela não quer saber de trabalhar, ela não quer saber de nada, só quer saber de ter vida boa e com sossego. O que acontece? Eles começam a conversar, eles começam a sair, então ele sabe que ele tem que pedi-la em casamento. Então ele pede ela em casamento, sendo que pra eles marcarem a data, ela tem que montar um enxoval. Então o que acontece? Ela começa a montar, ele dá dinheiro pra ela montar um enxoval, e ela começa a montar um enxoval dela, sendo que essa menina é completamente doida. Pra você ter noção, a pessoa que ela mais assim acha incrível na vida, que é tipo um ídolo pra ela, é a Dona Mercedes, que é uma mulher que vive do dinheiro de um amante, que ela não faz nada, que ela não trabalha, ela tem tudo do bom e do melhor, porque ela ganha dinheiro desse amante. Então ela endeusa muito essa mulher, e ela praticamente quer uma vida igual a dela. Então ela começa a comprar esse enxoval, sendo que ela começa a comprar umas, tipo assim, era pra comprar de panela,
coisa da casa, né? Sofá, não sei o que. E sendo que o que ela faz? Ela vai lá e fica comprando meias de seda, pijama de não sei o que, camisa de não sei o que. Ela começa a gastar o dinheiro com umas coisas completamente absurdas. O cara, né, o Luiz, ele vê que ela tá fazendo isso, mas tipo assim, ele acha estranho, mas mesmo assim continua dando dinheiro pra ela. E as economias dele começam a ir embora. Então ele chega até a roubar dinheiro da empregada dele. Ele pede o dinheiro emprestado por um amigo, Moisés, que é um judeu, mas ele, tipo assim, ele não cobra o dinheiro, né? E tudo mais. E as coisas vão se desenrolando, ele começa a entrar todo numa dívida pra tentar agradar essa moça que ele vai se casar. Sendo que acontece, ele um dia voltando pra casa, ele vê essa menina que ele tá se comprometendo, se engraçando com um cara que é o Julião Tavares. E ele é um cara que é conhecido por tirar a virgindade, né? De enganar as meninas e tirar a virgindade delas. E o que acontece? Ele fica completamente revoltado com aquela situação e decide que é melhor terminar o relacionamento dele com a Marina, que é essa menina. Ele termina sendo que, tipo assim, agora ele tá sem noiva e sem dinheiro, porque a poupança dele foi completamente embora com esse noivado maluco. Mas a gente percebe que apesar de ele ter terminado com ela, totalmente revoltado, a gente vê que ele, apesar de tudo, ele ainda gosta dessa menina e ele gosta, né? Ele acaba ficando um pouco obcecado, fixado na vida dela. Então ele começa a saber tudo do que ela faz, sabe? Quando ela sai com esse cara, pra onde que eles estão indo, o jeito que ela tá vestida, tudo ele começa a saber. E eles moram, como eu falei, eles são vizinhos e eles moram num lugar como se fosse, sabe, uma coisa bem, sabe, precária mesmo. Que a parede do banheiro dele dá pra escutar o que tá acontecendo na outra casa, e a outra casa é a casa da Marina. Então ele vai descobrir que a menina que essa menina transou com esse cara, de que essa menina ficou grávida e que ela abortou a criança. Então ele fica completamente revoltado porque ele escuta a mãe dela e ela falando que foi uma coisa do acaso, que foi uma coisa que, pô, que aconteceu, que não deveria ter acontecido, foi uma completa má sorte ela ter engravidado e ter que ter feito isso. Sendo que ele fica completamente revoltado, porque em nenhum momento elas falam que a culpa foi do cara. E o cara fez de tudo, fez o que queria com a menina, depois largou e é isso aí. Então ele fica completamente revoltado, ele fica completamente fixado e obsessivo nessa situação. Até que o momento que ele vai lá e mata o Julião Tavares. E assim, a gente vai ver todo desencadeado essa história, porque ele não vai ser bom para a sanidade mental dele, porque ele começa a pensar em todas as possibilidades, sabe? Se alguém perguntar o que eu tava fazendo, qual vai ser o diálogo, então ele começa a tramar todo o diálogo, todas as desculpas, todas as possibilidades que ele podia fazer. Eu acho que assim, eu não vejo um arrependimento da parte dele, pelo menos na minha interpretação, eu não vi um arrependimento da parte dele, mas sim uma preocupação de não ser pego. Então a gente vai ver, como eu falei, né, a sanidade mental dele não vai estar boa, então a gente vai ter um piripaque, ele tem praticamente um surto psicótico, ele fica totalmente doido, totalmente, sabe, ele apaga, ele fica muito, muito mal, e a gente vai ver uma frenética informação de tudo quanto é lado, sabe? Ele vai começar a pensar em tudo e a gente fica, tipo assim, no começo que a gente tava perdido, agora a gente já consegue acompanhar um pouco melhor lá pro final do livro, mas mesmo assim é muita informação, então você tem que prestar atenção no livro, tipo assim, se você ler, você não entendeu, releia, porque senão você vai ficar perdido no meio da situação. Aí, como eu falei, o livro termina de um jeito assim, que fica meio entreaberto, mas se, assim, você relê os 2 primeiros capítulos, agora vai fazer sentido, justamente porque o livro vai começar assim, ele falando que ele está acordando depois de 30 dias, a gente vai entender que foi depois desse surto psicótico, depois de ele ter matado esse cara, e aí sim ele vai começar a contar a história de tudo que aconteceu, como se fosse dando a volta, um círculo vicioso. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha facilitado, principalmente aí quem vai fazer vestibular, que é um livro sensacional do Graciliano Ramos, é um dos meus autores nacionais favoritaços da vida, e eu recomendo demais essa leitura. Dê like nesse vídeo, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, @majudalindo. Gente, beijo e até a próxima.